Quero convidar você a abrir sua Bíblia, pega do meio para frente, Jeremias, capítulo 29, você está com a Bíblia de papel aí, pega lá em Salmos, vem andando para frente, você vai encontrar Jeremias, capítulo 29. Eu vou ler uma versão aqui que eu gosto muito, que é a nova versão transformadora, mas se você tiver aí com a NVI, com as Almeidas, fica tranquilo que o sentido é o mesmo, né? Eu gosto às vezes um pouco mais dessas palavras aqui, mas tá tudo certo. Capítulo 29, verso 1 ao 13, nós vamos ler, deixa eu te dar um contexto. Israel era um reino só, debaixo de Davi e Salomão, e com Salomão esse reino agora, depois de Salomão, já é dividido em dois. O reino do norte fica sendo chamado Israel, e a parte sul, Judá. E passam-se alguns anos, surge o Império Assírio e domina toda a parte norte de Israel, leva eles cativos, eles se perdem em meio às muitas nações ali, apesar de eles conseguirem identificar e preservar muitas coisas. Fica só esse reino do sul e chega um determinado momento, um império surge chamado Babilônia, e um dos grandes imperadores chamado Nabucodonosor, ele começa a dominar vários lugares e retirar aquelas pessoas dos seus lugares e levar os melhores para a Babilônia. Até ele faz isso com Israel, só que chega um momento onde ele chega e acaba com tudo. Israel fala assim: agora vocês vão sair daqui, eu vou pegar esse, até o rei que mora aqui vai ir lá comigo. Enfim, é o que nós chamamos de o período do exílio. E Jeremias, ele está lá em Jerusalém ainda, ele está falando da parte de Deus, ninguém está ouvindo ele, ninguém dá bola para ele, uma história de vida assim, de perseverança extraordinária, né? Ninguém quer ser o Jeremias de Deus e falar da parte de Deus, ninguém ouvir, né? Mas está aqui Jeremias sendo fiel à palavra de Deus. E nós estamos numa série chamada Realizando Sonhos. Se você, eu te recomendo, altamente te recomendo. Se você não ouviu a palavra da semana passada e da semana retrasada, que é a última do ano e a primeira do ano, querido, você tem que ver, senão você vai ficar meio perdido aqui nessa série, principalmente no que nós estamos fazendo no final. Então, se você não viu a da semana passada, da semana retrasada, vá lá no YouTube, Verdade Portobello, assista, mas principalmente faça aquilo que eu instruí no final lá. Hoje é a segunda palavra, descobrindo os sonhos de Deus para nós. E dentro desse contexto, ele vai falar a respeito de sonhos, ele vai falar a respeito de situações que são vividas, principalmente num momento em que às vezes os nossos planos não estão funcionando. Ele começa dizendo assim, verso 1, o profeta Jeremias escreveu uma carta e a enviou de Jerusalém aos líderes, sacerdotes, profetas e a todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio e os outros oficiais de Judá, bem como todos os artífices, artesãos, foram deportados de Jerusalém. Toda a história que eu contei para você. Agora, a maior parte das pessoas aqui foi levado para lá. E ele enviou essa carta, tinha uma comitiva que estava indo para lá, ele enviou essa carta. E aqui a partir do verso 4 nós temos o conteúdo dela. Diz assim, a carta de Jeremias dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia: construam casas, estabeleçam-se nelas, plantem pomares, comam os frutos que eles produzirem, casem-se, tenham filhos, encontrem esposa para os seus filhos, maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos, multipliquem-se, não diminuam, trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não dê ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso eu virei e cumprirei todas as promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa, porque essa é a ênfase que nós vamos ter aqui, porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. E naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. E aí nós terminamos aqui com: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Ou a versão mais famosa, mais antiga: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Esse é o contexto. É uma profecia, é uma exortação, e tem muita coisa muito rica aqui. Quando Deus fala assim: olha, eu tenho um plano para vocês, e o plano que eu tenho não é de fazer mal,
Mas a mensagem que Jeremias está falando assim, ó, eles querem sair daquele lugar, eles estão passando um momento difícil, foram exilados, foram tirados das suas casas, perderam os seus comércios, estão em outro lugar. A mensagem que Deus está falando, olha, pega aquilo que você tem, no lugar em que você está, e faça aquilo que eu estou te mandando. Lembra como eu terminei semana passada? Como descobrir se um sonho é de Deus ou não é, eu dei essas ênfases. Nós vimos ali 6 situações que acontecem desde que você sonha até que ele aconteça, e agora nas próximas semanas nós vamos entrar em cada uma dessas situações, e a primeira que nós vamos falar hoje é sonhos, como descobrir os sonhos de Deus, é o que eu quero enfatizar contigo. E nesse processo, qual é o contexto, querido? O contexto é que o plano que eles fizeram não deu muito certo. Eles estão num lugar, estão querendo que Deus haja imediatamente, e Deus fala assim, ó, vocês vão ficar aí, vocês vão ficar mais um tempo aí, vocês vão ficar uma geração aí, mas tem profetas no meio de vocês falando em nome de Deus, tem pregadores no meio de vocês falando em nome de Deus, mas eles estão falando o que vocês querem ouvir. Deus fala, eles não estão falando no meu nome. Provavelmente o que esses caras estavam falando é hoje a teologia aí do triunfalismo, né? Não, que tudo vai dar certo, é aqui, é onde você colocar, vai dar tudo certo, é só alegria, é só vitória, e as pessoas vão para a igreja só para serem motivadas, elas têm que sair de lá encorajadas. Você não pode confrontar elas a respeito de pecado, você não pode confrontar elas a respeito de quem elas são, porque elas se sentem ofendidas, a vida já é dura, elas têm que ir para a igreja só para ter assim, o seu ânimo aprimorado, enfim. Todo esse processo é mais ou menos isso que esses profetas estão falando. E Deus está falando assim, olha, eles não foram enviados por mim. Apesar de eles estarem falando no meu nome, não, vocês vão ficar na Babilônia por 70 anos, mas ei, eu tenho planos para vocês. E vocês têm que entender que o plano que eu tenho não é de fazer mal. Deus não está querendo, querido, que você passe por situações difíceis simplesmente porque você errou, não, simplesmente porque, não, agora você vai ver, você me virou as costas, você pisou na bola comigo. Não, Deus, não, essa não é a ideia de Deus. Deus não nos trata dessa maneira, Ele nos ama. Você concorda com isso? Ele nos ama profundamente, mas por nos amar profundamente, que Ele dá sonhos para nós, é o que nós estamos vendo aqui dentro dessa série. Ele vai dar sonhos para cada um de nós. E quais são os planos de Deus para nós? São de nos fazer bem, são de nos fazer crescer, são de nos fazer prosperar, são de nos fazer alcançar grandes objetivos. A gente vai ver qual que é a perspectiva desses objetivos. E no meio desse processo todo, o que você tem que entender? Que aonde você está, olha, casa, multiplica-se, constrói e ora pela prosperidade da cidade onde você foi plantado, porque a tua prosperidade depende da prosperidade do lugar que você está. Ou seja, lembra? Como é que Deus vai me usar? Como é que esse sonho, que talvez está tão longe, vai começar a acontecer? Pega aquilo que você tem, no lugar onde Deus te plantou, e faz o máximo que você puder com isso. É aqui que você começa, meu amado. Talvez não é o momento de sair aqui da Babilônia, talvez não é o momento ainda de entrar nessa colheita extraordinária. Qual é o momento? O momento é de você pegar, olhar o que Deus colocou nas suas mãos hoje. O momento é de você pegar e olhar aonde Deus te colocou hoje. E aí é fazer a pergunta, o que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu, no lugar onde Deus plantou? Será que eu estou esperando esse futuro chegar? Será que eu estou esperando as perspectivas mudarem? Querido, Deus já falou com você. Deus está querendo mover todos nós como igreja para muitas coisas que estão prestes a acontecer. Você está enxergando isso? Amém? Aquilo que nós estamos vivendo como igreja, eu creio, compartilhei contigo, queremos e precisamos viver o que a igreja coletiva vive num nível pessoal. Se a igreja coletiva cresce, nós temos que crescer junto. Se a igreja coletiva se move, nós temos que nos mover juntos, porque nele nós olhamos, nele nos movemos, nele nós cremos e dele nós recebemos a vida. Se você não perceber essas coisas ao redor, você corre o risco de querer tanto uma coisa, e de repente você vai perder muitas coisas. E dentre essas muitas coisas que você perde, você vai se dar conta que uma delas era aquilo que você tanto queria. É às vezes aquela pessoa, que está procurando alguém para casar, e coloca uma barra lá em cima para muitas coisas irrelevantes. E aí ele queria isso, mas já passou por ele perdeu aquilo talvez que ele tanto queria em algum momento. Sim, há uma chance, há uma nova chance, enfim, há tantas coisas que Deus pode mudar. Nos negócios não é diferente. Às vezes você pede para Deus mudar, para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo, e Deus coloca várias oportunidades.
E aí você perde o teu foco, você perde, às vezes, o brilho no olho, você perde a esperança por causa de várias outras situações. E às vezes aquilo que você precisava estava diante de você. Sim, Deus pode mudar todas as circunstâncias. O que você tem que entender, querido, é que o sonho que você tem que ter não é um sonho pessoal, simplesmente humano, tem que vir dos céus. E é isso que nós estamos construindo dentro dessa série. Eu creio que Deus colocou sonhos como igreja para nós, e nós estamos concretizando esse sonho, mas ele não pode acontecer apenas como igreja no coletivo. Deus quer fazer isso com a tua vida, Deus quer fazer isso com a tua família, Deus quer fazer isso com os teus negócios, mas você precisa estar inserido naquilo que Deus está fazendo. Lembra das palavras de Jesus? Eu só faço o que vejo o Pai fazer. Agora, quando eu vejo Deus agindo, eu preciso me juntar àquilo que Ele está agindo. Existe um processo em cima disso. O que é que te faz levantar pela manhã? Essa é a grande pergunta. O que é que te faz levantar pela manhã? São as contas que você tem para pagar? É o dinheiro que você está correndo atrás? É o status? Enfim, o que é que te faz levantar pela manhã? Se você tem um sonho, um objetivo maior do que você mesmo, maior do que o teu emprego, querido, as circunstâncias não vão limitar até onde você pode chegar. As circunstâncias não vão roubar o foco final. Elas podem roubar momentaneamente a tua paz. Elas podem roubar momentaneamente o teu ânimo, né? Por isso que Paulo vai dizer: somos em tudo atribulados, mas não isso. Somos em tudo isso, mas não aquilo. Enfim, elas podem momentaneamente chegar a algum ponto. Agora, quando você tem um alvo maior do que você mesmo, meu amado, você tem o que todas essas pessoas que conquistaram muitas coisas no mundo não têm: um senso de realização. Quando o teu alvo é um carro só, você vai conquistar esse carro, e quando você conquistar ele, em pouco tempo, ele não vai te realizar. Por quê? Porque vai vir outro mais novo. Um celular vai vir outro mais novo. Um computador vai vir outro mais novo. Uma casa, ela vai envelhecer. Todas essas coisas são perecíveis. Ninguém deveria ter o alvo da sua vida nessas coisas. Essas coisas são consequências daquilo que a gente faz. Sim, podem ser uma das tuas metas. E dentro do teu projeto que você está fazendo aí, pode ser. E se você ainda não tem, deveria ser. Você deve buscar essas coisas, mas em primeiro lugar é entender: Senhor, é isso que o Senhor quer para mim hoje? Esse é o foco das minhas energias? É isso que eu vou gastar os meus dias, os meus recursos? É isso que talvez vai roubar minha paz? Porque, querido, sonhar com essas coisas, até o ímpio sonha. E o que Romanos 12 vai falar para nós? Não se amoldem ao padrão desse mundo. Qual é o padrão de busca do mundo? Se a tua listinha aí que você está construindo diante de Deus, né, o sonho que Deus está colocando, tem coisas que qualquer pessoa aí fora consegue ver e idealizar, então provavelmente não é de Deus, é algo só do teu coração. E até você pode gastar um pouco da tua energia nisso, mas se você colocar o foco da tua vida nessas coisas, você pode estar correndo o risco de ouvir um desses profetas aqui, ó, que está cheio aí fora, que vão falar para você apenas aquilo que você quer ouvir. Paulo vai instruir Timóteo: olha, essa geração, ela está como aqueles que têm coceira nos ouvidos, procurando ensinamentos de falsos mestres que apenas falam aquilo que o seu coração deseja ouvir. Quem é que não deseja ouvir? Só as coisas boas, meu amado. Não é que você tem que vir à igreja e ouvir uma tragédia, um fatalismo. Não é isso que nós estamos falando. Essa é a mentira que essas pessoas, que esses falsos profetas contam. E chamam você de religioso, e chamam você de beato, chamam você de um monte de outras coisas. Quando nós temos uma perspectiva dos céus, nós entendemos o princípio do contentamento. Você lembra daquela nossa série financeira que nós fizemos aqui? Você aprende o princípio do contentamento. O que é o princípio do contentamento? Não é dar graças àquilo que está dando errado. O princípio do contentamento é entender que se eu estou passando um momento difícil, eu só vou passar. Eu não vou parar aqui. Esse não é o meu lugar. Essa aqui não é onde eu vou armar minha tenda. Eu vou passar e Deus vai estar comigo. Se eu estou passando um momento alegre, eu vou celebrar e vou compartilhar com as outras pessoas aquilo que Deus está falando e está fazendo na minha vida. Quem está entendendo, diz amém? Diante de tudo isso, você entende que o sonho de Deus para você, ele é pessoal, ele é bom, né? Ele é positivo e ele é perfeito. Porque se você olhar muito tempo para a corrida das outras pessoas, você pode correr o risco de acordar daqui a pouquinho, nos seus 40, 50, 60 anos, e perceber que você passou a vida correndo a corrida dos outros. Se você passar muito tempo olhando a corrida das pessoas no Instagram, olhando a corrida das pessoas em outros lugares, apenas perseguindo e olhando e tendo esses moldes que às vezes são do mundo, é o padrão do mundo, você pode passar a tua vida inteira correndo uma corrida que nem você queria correr nesse processo todo. Agora, por que o sonho de Deus é importante? Porque ele te dá um propósito de verdade. Um propósito que te realiza, um propósito que ainda que você não tenha chego ao final desse sonho, à conquista máxima, você já se sente realizado.
Entende? Nós ainda não terminamos a boa obra que o Senhor nos plantou para fazer, mas nós já estamos felizes demais com aquilo que Deus está fazendo. Nós estamos indo para um lugar maior, nós estamos ampliando muitas coisas, ainda não chegamos lá, ainda faltam algumas coisas acontecerem, mas nós já estamos andando como aqueles que já enxergam, né? O princípio da fé, certeza daquilo que eu ainda não vi. E é assim que nós caminhamos diante do Senhor. E o sonho de Deus, querido, se for de Deus, é isso que nós estamos procurando, Ele vai determinar o teu destino, Ele vai determinar o teu senso de dignidade, porque quem não sabe o que quer, às vezes vai perder aquilo que tem, e aí depois vai descobrir que aquilo que ele tanto queria é aquilo que ele perdeu. Enfim, como descobrir o sonho de Deus? Que é onde eu quero dar essa parte, direcionar a palavra aqui. A primeira coisa, o primeiro ponto para você descobrir o sonho de Deus, se você está anotando, anote aí, é ter um comprometimento em obedecer. E esse comprometimento em obedecer não vem depois que Deus te dá o sonho. A primeira coisa para você descobrir o sonho de Deus, antes de Ele te revelar, você tem que colocar aí no teu coração, eu estou comprometido, eu estou dedicado, eu estou aliançado a obedecer o Senhor em qualquer coisa que Ele colocar para mim. Se você quiser descobrir o sonho de Deus em primeiro lugar, porque senão você corre o risco de, isso aqui eu não quero, acho que não é o sonho de Deus para mim. O próprio Romanos 12 que eu citei para vocês, verso 1, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que isso significa? Que eu tenho que estar disposto a fazer da minha vida um sacrifício ao Senhor. Eu tenho que estar disposto a fazer o que Deus quer que eu faça, mesmo antes que Ele diga o que quer que eu faça. Entende? E pregar o evangelho todo mundo quer, mas pregar num ambiente hostil, pregar para quem não quer ouvir, não sei. O que Paulo fala? Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Foi tão bom pregar para aqueles coríntios, para os filipenses, para os colossenses, para os tessalonicenses, abrimos uma igreja lá, foi tão legal, mas quando a gente chegou lá em Atenas, o pessoal não foi muito receptivo com a gente, né? Em alguns lugares ele vai falar tantas dificuldades que ele passou. Agora, comprometa-se, querido. Comprometa-se, esse é o primeiro ponto. Comprometa-se a obedecer a Deus antes de você saber os detalhes desses sonhos. E aí o segundo ponto é, eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Mas isso é o mais simples, pastor. Sabe o que é aprender a ouvir a voz de Deus? É aprender a ficar em silêncio. Se você ler o livro de Jó, é muitos capítulos ali, quase 50 capítulos. Deus vai chegar só no 37 para falar com Jó assim, pare e ouça. Vocês já falaram aí 37 capítulos, discutiram, veio um amigo, veio outro amigo, veio outro amigo, veio a mulher, veio um monte de gente, deixa eu chegar, agora pare e ouça. Se você quer descobrir o sonho de Deus, querido, eu preciso ter um momento de quietude com o Senhor. Eu preciso ter um momento de solitude com o Senhor, eu preciso passar um momento sozinho. E as razões pelas quais as pessoas não ouvem a Deus, sabe por que é? Porque elas não conseguem ficar quietas. Elas têm que ter alguma coisa falando, elas têm que estar lendo alguma coisa. Quando elas vão orar, elas têm que continuar falando e falando, porque elas não conseguem ficar 30 segundos sem dispersar a sua mente. E isso é um exercício. Eu já falei para você na semana passada, você precisa aprender a sentar lá na beira da praia lá e olhar para aquele horizonte e tentar contemplar a grandeza daquilo que Deus criou, enxergar aquilo que Deus criou e de repente ficar quietinho para ouvir o que o Espírito Santo tem para dizer para você. Sabe, esses momentos de quietude são raros na vida das pessoas hoje. São raras as pessoas que conseguem fazer isso, sabe? Praticar o devocional diário, ele não é só para cumprir um planinho de leitura, terminar um planinho bíblico, querido. O devocional diário que você faz todo dia, sabe para que é? Para que Deus tenha a oportunidade de falar para você quais são as prioridades daquele dia. Quais serão as prioridades daquele dia? De repente, as prioridades daquele dia, Deus vai falar no devocional diário hoje tu não vai reclamar com ninguém. Hoje você não vai retrucar com ninguém. Hoje é dia de você passar o dia, só ouvindo, você vai aprender muitas coisas, só ouvindo. De repente Deus vai se mover, hoje, chega de ficar quietinho, está vendo toda aquela palhaçada acontecendo lá? Está na hora de você se mexer, está na hora de você colocar, está na hora de você se impor, está na hora de você ser um pouquinho mais ousado, enfim, é nesses devocionais diários, é nessa quietude que você vai sair do teu lugar e vai ouvir quais são as tuas prioridades para mim hoje, Senhor. Lembra do primeiro passo? Eu já tenho que estar disposto a obedecer antes de Deus falar comigo. Senão não vai acontecer. E aí quando Deus fala, eu já vou em cima de outra atmosfera, porque Deus vai falar só com aqueles que reservam tempo para ouvi-lo. Parece óbvio, mas a gente às vezes não reserva tempo para ouvir a Deus. Deus sempre vai falar com quem reserva um tempo para ouvir a Ele. E aí eu chego no meu terceiro ponto, uma vez que eu agora assumi um compromisso, que eu aprendi a ouvir a voz de Deus, eu preciso reconhecer as habilidades que Deus deu para mim. Deus deu um talento para todo mundo. Olha, 1 Pedro 4:10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu,
como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. A verdadeira realização, querido, não vem de você ser bem-sucedido aos olhos do mundo. A verdadeira realização na tua vida, no teu coração, vem de ser quem Deus quer que você seja. Quando você está num lugar onde você tem a plena convicção que é aqui que Deus me colocou, que é isso que Deus quer que eu seja, você já vai se sentir realizado, ainda que talvez você não atingiu o pico da tua carreira, ainda que talvez você não atingiu os objetivos familiares plenos, mas quando você está no lugar onde você deveria estar, fazendo o que você deveria fazer, esse senso de realização já está em você, entende? É por isso que a palavra diz assim, nós já somos mais do que vencedores. Nós não temos que fazer nada para nos sentirmos vencedores. Nós não temos que conquistar ainda isso e aquilo para nos sentir vencedores. Quem não se sente vencedor dentro desse contexto ainda não entendeu o que é o Evangelho, o que são as boas novas. As boas novas são, em Cristo, todos nós aqui não somos só vencedores. Nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Você perdeu a chance de dar glória a Deus nesse processo. Meu amado, isso é a palavra de Deus. Então, você precisa reconhecer o que Deus colocou sobre você. O que você ama fazer? O que você gosta de fazer, que você não vê o tempo passar? Esse é um dos breves indícios do talento que Deus colocou em você. Eu tenho uma sobrinha, compartilhei aqui um outro momento. E quando ela era pequenininha, eu sentava ali com ela, ali brincando, às vezes desenhando algumas coisas, né? E vamos desenhar um bonequinho, e desde pequenininho, o bonequinho dela já era muito mais bonito, muito mais legal que o meu. Eu falei, nossa, já tem um talento aqui, né? Falar para a mãe dela, você tem que botar ela num aula de desenho, tem que fazer alguma coisa, tem que se desenvolver, porque essa menina já está dentro dela. O que as pessoas olham para a tua vida, querido, e que elas ressaltam sem você fazer muita força? Esse é um dos indícios. Sabe, se as pessoas vão pedir conselhos para você, ninguém pede conselho para quem acha que não tem nada. Se as pessoas vão pedir conselho em alguma coisa para você, significa que, mesmo que você não tenha visto, elas já viram alguma coisa em você. Elas já viram alguma coisa diferente em você, por isso elas se interessaram. O fulano pode me dar uma solução, o fulano pode me dar isso. Sabe o que as pessoas perguntam? O que elas gostam de fazer contigo ou através de você? Esse é um dos indícios do talento que Deus colocou. Então, entenda que você nunca é velho demais para fazer algo que Deus te chamou para fazer. E você nunca é novo demais para fazer algo que Deus te chamou para fazer. Deus chama Timóteo, um garotinho novinho, fala assim, não deixa os outros, não se intimida por causa da tua mocidade. Paulo vai falar para ele. Deus chama o pequeno Samuel, lá um garotinho ainda também, você vai ser o novo profeta. Deus chama Abraão, já idade avançada, para fazer um monte de coisa. Deus chama Zacarias em idade avançada. Moisés já tinha 80 anos quando ele saiu lá do deserto para voltar para o Egito, para chamar a turma toda. Enfim, tem uma lista de gente. Nunca é tarde demais, nunca é cedo demais, se o sonho é de Deus. Então entenda, querido, que nós estamos buscando aqui, todos nós como igreja, você que está seguindo esse propósito, você que está sendo fiel, isso aí, entenda, Deus vai te dar algo muito maior do que o teu pensamento, do que o teu próprio sonho. Lembra do nosso versículo da semana passada, de Efésios? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Essa é a ideia. Eu não quero ter e viver só os meus próprios sonhos, porque eles são limitados e podem ser errados e frustrados, eu não vou me sentir realizado. Sabe, querido, esse é um ano para nós sonharmos os sonhos de Deus. Esse é um ano para nós definitivamente tirarmos assim todo sentimento talvez de inferioridade, de qualquer outra coisa, e saber que tudo que nós estamos fazendo, se é debaixo da direção do Senhor, nós nos sentimos realizados, nós nos sentimos mais do que vencedores, nós sentimos que a nossa vida já está tendo um impacto, nós sentimos que a nossa vida, se terminar hoje, já valeu a pena porque eu estou fazendo algo de bom com a minha vida. E aí vem o quarto, que é o penúltimo. Eu preciso aprender a honrar os relacionamentos saudáveis. Se eu quiser descobrir qual é o sonho de Deus, a primeira coisa que Deus vai fazer é te dar algo que você não pode realizar sozinho. Lembra do que eu falei semana passada, né? Se você perdeu, volte lá. Quando você sabe que o sonho é de Deus, a primeira coisa, você não consegue fazer sozinho. Você precisa dos outros. A segunda coisa, você precisa de Deus para fazer isso aqui. Se você consegue fazer sozinho e sem Deus, não é de Deus os sonhos. Vai lá e você faz, é uma meta que você pode pôr e correr atrás. Agora, se você precisa de pessoas, Ele vai colocar pessoas. E para você descobrir o sonho de Deus, você tem que reconhecer quais são os relacionamentos saudáveis que Deus colocou na tua vida. Provérbios 27, 17. Como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Existe uma cultura no nosso meio, na nossa geração, na nossa sociedade, de cancelamento. Essa cultura está espalhada, às vezes entra até dentro da igreja. Fulano lá não condiz com os teus valores, risca ele, porque ele vai te
prejudicar, ele vai te impedir de fazer as coisas que você tem que fazer e tal. Não é, isso aqui não é bíblico, querido. Cultura do cancelamento. O que é bíblico? Quando você é influenciado por pessoas que te afastam de Deus, sim, a Bíblia manda você se afastar. A Bíblia manda você nem se sentar nessa roda. Quando você é influenciado por essas pessoas, você não consegue mudar a atmosfera, aí é uma amizade que deve ser desfeita. Não é uma pessoa para sentar na tua mesa, como a pastora Sueli falou assim. As pessoas que boicotam os sonhos de Deus sobre a sua vida, as pessoas, quando você conversa com elas, elas não dão uma perspectiva crítica para você melhorar. Elas só são pessimistas. Elas não te dão uma solução junto com vários pontos críticos que elas enxergam. Isso aqui está errado, isso aqui está errado. Quando elas só falam as coisas erradas, às vezes elas podem ser invejosas mesmo. Às vezes elas só não querem que você vá para frente mesmo. E esse tipo de pessoa, quando você não consegue influenciar ela, são o tipo de pessoa que não é que você deve riscar e cancelar, você tem que botar ela naquele livrinho de oração para que Deus mude a perspectiva dela. Mas se você sente que sempre que você está ao redor dela, você desanima, sempre que você está ao redor dela, as coisas parecem que a perspectiva de se aproximar de Deus, ela foge de você. Quando você está ao redor dela, ela não te inspira a ser mais parecido com Jesus. Ela só fala disso, ela só fala daquilo, ela só fala desse outro, ela só fala às vezes de metas, de crescer, de não sei o quê, e aí ela não te inspira Jesus. Você não tem prazer em estar com essa pessoa, querido? Esse é o tipo de pessoa que talvez pode estar frustrando o sonho de Deus sobre a tua vida. E aí não é que Deus não tenha poder, é a nossa decisão. E eu tenho que reconhecer os relacionamentos saudáveis. E ao mesmo tempo, eu tenho que reconhecer que Deus colocou algumas pessoas para me afiar. Eu tenho que entender que Deus colocou, olha, como o ferro afia o ferro, um amigo vai afiar o outro. Um amigo vai dizer o que você precisa ouvir. Sabe só que qual é a diferença de um amigo e de uma pessoa que fala assim, não, eu sou sincero, eu só falo as coisas. Um amigo é igual a um cônjuge. Você sabe o que precisa ser dito. Mas você sabe que se você disser só o que precisa ser dito, pode dar ruim. E como você ama muito aquela pessoa, você não quer estragar aquele relacionamento. Então você vai atrás de mais duas coisas. Primeiro, o que precisa ser dito. Mas segundo, quando precisa ser dito. E qual é o tom que você vai dizer isso. Você sempre tem que se dizer a verdade. Mas a Bíblia ensina a dizer a verdade em amor. E dizer a verdade em amor não é se omitir, não é chegar lá. Não, às vezes você vai ter que afiar. Às vezes a palavra vai ser dura, mas ao mesmo tempo que ela é dura, você tem um outro momento de conforto, você tem um outro momento de alinhamento. É o famoso bater e assoprar. Quem são os ferros que Deus colocou na tua vida ao longo da tua caminhada, meu amado? Você tem que reconhecer, porque senão você não vai conseguir fazer esse sonho se realizar, porque Deus colocou essas pessoas. Duas coisas são contagiosas no mundo. Pessoas sonhadoras. Você está com alguém sonhador, você automaticamente sonha, você vai para frente, você olha, você quer crescer. Sabe qual é a outra coisa que é contagiosa? Desânimo. Desânimo é contagioso. Então você precisa olhar quais são as pessoas que estão ao teu redor. Se você está sendo contagiado por aquele desânimo, esse é o tipo de pessoa que talvez seja o momento de sair da tua vida mesmo. Entende? Agora, talvez você está meio desanimado e talvez você comece a desanimar, as outras pessoas abrem o teu olho, querido. Você não pode ficar nesse lugar. Você tem que se cercar de pessoas sonhadoras. É por isso que vem para a família da igreja. É por isso que você tem que encontrar um pequeno grupo onde as pessoas estão sonhando com Jesus, sonhando em fazer a obra crescer, o reino crescer. E essa é a importância dessa família, desse lugar, daquilo que você pode levar lá para o teu ambiente de trabalho. Quem está entendendo diz amém? Meu último ponto aqui. Uma vez que você entendeu que é preciso assumir um compromisso de obedecer, que você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, reconhecer as habilidades de Deus e honrar os relacionamentos saudáveis, vem o último, que é compartilhar o sonho. Hoje em dia a gente fala assim, não compartilha não aí, porque ele vai levantar os invejosos, né? Não compartilha não, aí, deixa tudo escondido aí, porque senão o inimigo vai se levantar e vai fazer as coisas. Não. Compartilhar o sonho é declarar em fé aquilo que Deus está fazendo, através da tua vida. Se o seu sonho permanecer em segredo, ninguém nunca vai sair para te ajudar a concretizar esse sonho. E lembra, se o sonho é de Deus, automaticamente você não consegue fazer sozinho, outras pessoas precisam entrar. E você precisa compartilhar esse sonho. Não é se gabar, não é se achar, querido, mas se o sonho é de Deus, ele precisa ser compartilhado. Outras pessoas precisam te ajudar a sonhar nesse processo. E aí vem alguns pontos aqui, que é Hebreus capítulo 12, verso 1. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Livremos de tudo que nos atrapalha, corra a corrida particular que Deus colocou para você. Se esse hábito te atrapalha, se essa pessoa te atrapalha, se esse pensamento, esse ciclo de pensamento que está aí na tua mente o tempo todo te atrapalha, livremos de tudo que atrapalha para correr a corrida que nos foi proposta.
Paulo ele vai falar aqui, Atos 20, né? Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou. E aqui eu quero tornar algo prático e público. O que é o compartilhar o sonho? Tornar público. Deixa eu compartilhar contigo. Qual é o sonho da verdade? Igreja Porto Belo. Eu vou tornar público para você isso hoje. Primeira coisa, não é um sonho meu. Não deve ser um sonho do pastor. Deve ser um sonho da igreja. Sim, o pastor é aquele que tem que procurar com zelo, em primeiro lugar, dar sua vida pelas ovelhas, dedicar-se a cuidar delas, ser apto a ensinar, enfim, tem tantas instruções que Paulo nos dá. E há algum tempo eu tenho buscado algumas coisas, se são de fato do Senhor, e tenho tornado público algumas coisas para vocês, mas hoje, de fato, terminando aquilo que nós estamos fazendo, nessa fase que nós estamos fazendo, de ampliação, de crescimento, deixa eu compartilhar contigo. Qual é o sonho da verdade, Porto Belo? É nós termos um lugar onde os feridos, os deprimidos, os frustrados, os confusos, todos podem encontrar amor, aceitação, ajuda, perdão, orientação e encorajamento. Isso aqui vai estar na nuvem, não está mais no papel. Está na nuvem. Eu espero daqui a alguns anos abrir de novo esse arquivo aqui e ver que nós já chegamos nesse lugar. Nós temos um lugar para compartilhar as boas novas de Jesus com milhares e milhares de residentes da Costa Esmeralda. Eu fui procurar na internet o que é essa tal de Costa Esmeralda e descobri que são um complexo de 3 cidades, Itapema, Porto Belo e Bombinhas. Deus plantou a gente aqui. Então, qual é o sonho de Deus para nós como igreja? Ter um lugar para compartilhar as boas novas de Jesus com milhares e milhares de residentes da Costa Esmeralda. Segundo o IBGE 2022, aqui 130 mil pessoas, hoje já deve ser um pouco mais. E em cima disso, receber pelo menos 2%, 2.600 pessoas na comunhão da família de Deus. Esse é o nosso sonho, amém? Hoje nós temos pouco mais de 500 pessoas ouvindo o que eu estou dizendo para você, e nem todas essas 500 pessoas são membros deste lugar. Muitas são frequentadoras, muitos são simpatizantes, mas o nosso sonho é de equipar cada crente para um ministério significativo e levar essas pessoas à maturidade espiritual por meio de estudos bíblicos, seminários, retiros, pequenos grupos e ter uma faculdade bíblica para os nossos próprios membros. O nosso sonho é ajudar as pessoas a descobrir os dons e talentos que Deus lhes deu e enviar centenas de missionários e obreiros da igreja por todo o planeta. O nosso sonho é ter uma escola cristã que vai desde o maternal até o ensino médio, onde os alunos aprenderão valores sólidos que transformarão a sociedade da Costa Esmeralda, a começar pelos seus próprios pais. Nosso sonho é plantar novas igrejas nas cidades ao nosso redor e fora do Brasil, tantas quantas o Senhor nos inspirar. O nosso sonho público como Verdade Igreja de Porto Belo é de pelo menos um terreno de pelo menos 20 mil metros quadrados de terra que será construída a igreja regional, com instalações bonitas, eficientes, incluindo um centro de adoração que vai ser referência para o Brasil, com milhares de assentos, centro de aconselhamento, centro de oração, salas de aula para treinamento, de estudo bíblico, e tudo isso será projetado para ministrar as pessoas como um todo, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente e socialmente. E ainda será cercado por uma paisagem inspiradora, com flores, belas árvores, onde no Natal a gente vai encher de luz. E eu estou diante de vocês hoje, e eu declaro com certeza confiante que esses sonhos se tornarão realidade. Não porque são o meu sonho particular, mas porque eles são inspirados por Deus. E se são inspirados por Deus e eu vier morrer dentro desse processo, eles vão acontecer, porque não são o meu sonho, é o sonho de Deus para a nossa igreja. E se eu vier a cair dentro desse processo, nós não tivermos chegado nesse lugar, outra pessoa vai se levantar e vai concretizar isso aqui, porque não é o meu sonho, é o sonho de Deus para nós. E sabe como eu vou saber se é o sonho de Deus mesmo? Eu não faço isso sozinho. Deus vai fazer com que esse sonho seja o teu sonho também. E hoje eu torno público isso. E se for de Deus, vai ser o teu sonho. E há 3 efeitos quando você coloca o teu sonho publicamente. O primeiro deles é que não tem mais como procrastinar. Você anunciou. Agora você tem que fazer. Nós anunciamos, nós estamos fazendo. Segundo é que quando você declara publicamente o teu sonho, atraem pessoas dizendo assim: eu quero fazer parte disso. Eu quero me juntar a isso. Um sonho de Deus sempre vai atrair outras pessoas. E terceiro, ao declarar publicamente o sonho de Deus, ele libera o poder de Deus por causa da tua fé. Essa semana foi uma semana extremamente difícil para mim. A gente sempre sofre alguns ataques, né? Enfim,
Isso faz parte da vida cristã. Mas essa semana foi diferenciada em muitas coisas. Deixa eu compartilhar só uma área com você. Dentre tantas coisas que eu estava vivendo nessa semana, recebi uma ligação ali. Cadê o Michel? Está ali, né? Nosso engenheiro responsável pela obra. O barracão do lado do nosso lá teve um curto-circuito e pegou fogo. E uma recicladora de pneus altamente inflamável, enfim. Quando a primeira notícia chegou, eu já pensei, foi tudo. Pega fogo num lugar como esse aí, até os bombeiros virem, já era depois do expediente, não é durante o expediente. Depois do expediente já era. E estava acontecendo tantas coisas assim, depois eu fui me dando conta de muitas coisas. E quando Deus tem um sonho que ele vai acontecer, não importa o que as pessoas falam, não importa o que as pessoas digam, não importa o quanto o inimigo se levante, ele vai acontecer. Sabe por que não pegou fogo lá naquele lugar? Em primeiro lugar, eu creio, nós já fomos lá orar algumas vezes. Nós já cercamos aquele lugar. Lembra? Uma vez por mês nós vamos lá, nós vamos pisando naquela terra lá e vamos abençoando aquele lugar. Aquele ali é um centro onde muitas pessoas vão ser abençoadas. E por cristocidência, né, não existem coincidências, nós estamos em uma fase da obra que tinha pessoas trabalhando fora do horário. Não é à toa. Por que foi só agora? Podia ter acontecido meses atrás. Aconteceu agora. Tinham pessoas no nosso barracão, trabalhando fora do horário, que detectaram aquela fumaça do outro que já estava entrando fumacedo lá, deixando o telhado preto no nosso lugar. E acionaram lá os bombeiros, enfim, eles vieram lá, fizeram um excelente trabalho e contiveram o fogo, não tivemos dano nenhum lá no nosso lugar. Eu não creio que isso foi uma coincidência. Depois eu até liguei lá pro dono do barracão lá, falei assim, ó, dá graças a Deus aí, né, ele ainda não está com a gente aí, mas em algum momento ele vai ter que dar a vida dele para Jesus, né. Olha, dá graças a Deus aí, porque o que aconteceu essa semana aí foi livramento. Podia ter pego fogo em tudo esse negócio aí. Em tudo. O que eu entendo disso tudo, querido? O inimigo pode se levantar de diversas maneiras, ele vai se levantar. Ele vai tentar te destruir, ele vai tentar te abalar. Eu recebo muitas críticas de muitas coisas em muitos lugares. Dificilmente assim eu me abalo com muita coisa, porque faz parte, se não aguentar, você nem pode fazer isso. Mas essa semana eu recebi uma assim que me tirou o chão. E eu passei uma madrugada em claro, peguei uma almofada, joguei lá no meio da sala, lá estava o Beto, a Soninha, né? Joguei lá no meio da sala lá e passei a madrugada chorando diante do Senhor, me desentendi com a minha esposa, ela se desentendeu comigo, enfim, foi uma semana difícil, e não havia o que me tirasse daquele lugar ali. Aí tinha essa notícia aí do barracão, e ainda não tinha entendido o que está acontecendo. Meu Deus, está dando tudo errado, e agora? Acontece, nós passamos por situações assim. Eu não sou melhor do que você. Agora, o que é que me tira desse lugar? Aí ontem à tarde estava deitado, acho que era quase 4 horas da tarde, estava deitado na cama, escuro, fechei as cortinas todas lá, né? Meu pai sentou do meu lado, disse algumas palavras, orou por mim. E ele já foi começando a entender que, ei, acorda, é só um ataque, acorda. Enquanto a pastora Sueli estava ministrando o coração da minha esposa na sala, depois nós fomos lá, a Isa pegou o violão e nós começamos a ter um momento ali com o Senhor, buscando o Senhor, e meu coração foi ficando mais tranquilo, as coisas foram ficando mais lúcidas. E uma das coisas que a minha mãe estava orando ali naquele momento, nós passamos depois o resto da tarde ali, é que havia uma nuvem e essa nuvem estava se dissipando. Havia uma nuvem e essa nuvem estava se dissipando. E eu estava voltando para uma velha mentalidade que eu tinha muitos anos atrás, e a palavra que Deus falava ali, naquele momento, nossa, ei, não tem mais tempo para fazer isso. Você tem que entender que às vezes as lutas vão vir, às vezes a nuvem vai vir, mas ela não vai ficar. Uma vez que você se levanta, você entende que o sonho de Deus não é teu. Minha maior dúvida é se esse sonho é meu, não tenho força, não vou fazer. Mas se esse sonho é de Deus, nada vai impedir. Não interessa se for vir um incêndio, não interessa se for levantar pessoas contra, se for levantar isso e aquilo. Querido, se é de Deus, nada vai impedir. E você precisa entender que o que nós estamos vivendo como igreja tem que ser vivido pela tua vida. Nós cremos e estamos chegando a esse lugar, estamos vislumbrando esse lugar. Milhares de pessoas entregando a sua vida para Jesus. Precisa de centenas de líderes. Onde eles estão? Estão sentadinhos aí. É hora de você levantar do teu banco e dizer: Senhor, eis-me aqui.
É hora de você sair do lugar que você já se alimentou bastante e você entender que você não está nessa cidade só para ganhar dinheiro. Você não está nessa cidade só para construir as suas coisas, que Deus te plantou aqui para você ser um luzeiro para o mundo. Eu creio que não é à toa que esse lugar, que essa costa ela está em destaque no mundo inteiro. As pessoas falam agora no Brasil inteiro. Eu não creio que Deus nos colocou aqui só para sermos reconhecidos pelos grandes imóveis que tem nesse lugar. Tem que ter uma igreja que adora ao Senhor de uma maneira diferente. Tem que ter pessoas que quando eles chegam para se reunir no domingo à noite, eles não estão procurando ter o ego afagado, mas eles estão desesperados por chegar e estar diante da presença do Senhor junto com os seus irmãos. E as canções que nós cantamos é para Ele. Sabe, quando a gente abre a boca para cantar, Cristo é o meu fundamento, olha, a esperança está em Jesus, o nosso coração vibra com isso, querido. Esse tem que ser um lugar de adoração. Esse tem que ser um lugar onde nós viemos aqui não só para ser reabastecidos. Nós saímos de casa para adorar a Ele. Não tem a ver conosco, mas é claro que Ele vai abrir as janelas do céu sobre nós. É claro, querido, que na nossa vida ela vai ter um sentido muito maior. Eu não vou fazer isso sozinho, não posso fazer isso sozinho. Isso não é um sonho meu, eu tenho certeza. Esses ataques vêm, eles vão continuar vindo. Em algum momento eles vão me pegar, às vezes desprevenido, eles vão me deixar um pouco desanimado, mas Deus vai usar pessoas para nos encorajar. Você em algum momento do processo de 2025 vai se sentir assim, querido. Deus vai usar pessoas para te encorajar e para dizer: esse sonho que Deus colocou aí não é teu, fui eu que coloquei. E se eu coloquei, querido, Ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Tudo que eu preciso é ouvir a voz dele. Se coloque de pé, por favor. Tudo que eu preciso é ouvir a voz do Senhor. Eu não sei como é que você começou os teus negócios em 2025. Eu não sei como é que você começou, querido, a tua perspectiva para 2025. Mas eu quero que você pegue aí o teu celular. Você que está fazendo plano aí, você que criou aquele grupo, pega o teu celular com os teus planos. Uma das coisas que a gente tem que fazer é colocar diante do Senhor constantemente os nossos planos. Se você não sabe o que eu estou falando, ouve as 2 últimas palavras, que a semana que vem você vai continuar fazendo isso. São os planos que nós estamos colocando aqui para 2025 diante do Senhor. Eu não quero fazer os meus planos, eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. E aí os planos dele se tornam os meus. E se os planos deles agora são os meus, vai acontecer. Nós ainda não chegamos à nossa meta financeira para terminar a nossa reforma, mas vai acontecer. Nós ainda não chegamos em algumas etapas lá, ainda não temos a conclusão de algumas coisas que nós precisamos, mas vai acontecer. Sabe, querido, algumas situações vão se levantar, mas nós temos que ter certeza que em todas essas coisas nós já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quais são os teus planos? Segura aí teu celular se você está escrevendo. Se você ainda não escreveu ou está meio perdido, coloca a mão no teu coração aí. Não sei quais planos que Deus colocou aí. Apeguemos-nos firmemente sem vacilar a esperança que professamos, é o que a Bíblia diz em Hebreus, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Repita essa oração comigo assim, diga: Deus, eu dedico tudo a Ti, eu me rendo à Tua vontade, eu me comprometo a reservar um tempo a sós contigo, todos os dias, mesmo que seja pouco. Eu não vou para a cama à noite sem passar um tempo sozinho, conversando contigo, ouvindo o Senhor e lendo a Sua palavra. Me ajuda a ouvir as outras pessoas, me ajuda a não esconder os meus talentos, me ajuda a ver o que Tu vês em mim, me ajuda a ignorar o que o Senhor quer que eu ignore, a gastar mais tempo com aqueles que sonham os Teus sonhos e menos tempo com os que confundem a Tua voz com os seus próprios sonhos. Me ajuda a desenvolver amizades fortes aqui na igreja, e que eu também possa apoiar os outros em seus sonhos e receber apoio deles. E por último, Senhor, me dê coragem para tornar meu sonho público. E eu oro para que o Senhor libere um novo nível de inovação, criatividade, metas e planos do que Tu queres fazer. Em nome de Jesus, assim eu creio e assim será feito. Pai querido, ouve as palavras que foram ditas aqui neste lugar, Senhor. Sela cada uma delas no reino do Espírito, Senhor.
Pai, que haja fé brotando nesses corações, Pai. Aqueles que ainda não encontraram esse sonho, que saiam daqui hoje não motivados, mas inspirados por Ti, Senhor. Pai, que eles sejam desafiados a sonhar os Teus sonhos. E se o Senhor chamar, Senhor, para fazer esses sonhos, que eles façam acontecer, Pai. Que cada um deles, Senhor, seja revestidos com a Tua autoridade. Dá ordem aos Teus anjos a respeito de cada um deles. Cada vez que o inimigo se levantar, ó Pai, que seja exposto, que seja trazido à luz, ó Pai, e as trevas venham a se dissipar sobre a vida deles, que as trevas venham a se dissipar sobre a família deles, que as trevas venham a se dissipar sobre os negócios deles, ó Pai. Que o Senhor está levantando um povo aqui neste lugar, Pai, que vai impactar, Senhor, gerações. O Senhor está levantando um povo aqui neste lugar, Pai, que é inspirado por Ti, que sonha os Teus sonhos e sai daqui dessa igreja, Pai, para levar pelos 4 cantos dessa Costa Esmeralda a Tua verdade, Pai, que vai libertar muitas e muitas pessoas para a glória do Teu reino, Senhor. Senhor, eu vejo, Senhor, a colheita está aí, Pai. Eu vejo, Senhor, a colheita está aí. Aqui, Senhor, estão os ceifeiros, ó Pai. Aqui estão os ceifeiros, Senhor, que eles enxerguem, que eles vejam, Senhor, e eles saiam daqui para agir debaixo da Tua palavra, da Tua direção e do Teu sonho, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor?